Olá, pessoal. Dando continuidade aqui, falando sobre o julgamento de Jesus Pilatos. Agora eu vou falar com base aqui no Paul Winter, sobre o julgamento de Jesus. Então ele fala assim: enquanto Marcos e Mateus, a libertação do prisioneiro é apresentada como um favor que da parte de Pilatos, em João ela se torna um costume judaico, com a qual, aliás, o governador parece estar mais familiarizado do que o próprio povo. Porque em João aparece assim: é costume entre vós que eu vos solte um preso na Páscoa. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Isso está em João 18:39. É o próprio Pilatos que está explicando o costume do povo judeu, respeitando o costume do povo judeu. Isso não tem nada a ver com Pilatos. Pilatos está colocando estandartes lá em Jerusalém, está colocando estátua de Calígula lá, entendeu? Ele não tem nada a ver com respeitar povo, costume do povo judeu. Pelo contrário. Então está muito estranho isso daqui, né? Aí ele fala aqui: o privilégio pascal não passa de imaginação, tal costume não existia. Página 190. Tá? Então, está descartando totalmente essa ideia de absolvição ali. Solta o Barrabás ou solta Jesus? Não. Isso aqui não. Com relação a Barrabás, tá? Barrabás não é o nome completo, mas apenas um patronímico. Mas ele considera que Barrabás foi um personagem histórico. Isso baseado nas diferentes versões do nome, né? Em alguns manuscritos aparece como Jesus Barrabás, em outros como Jesus filho do mestre, em outro como Jesus filho de Abá. Ou seja, tem uma certa variação aí em torno do nome de Barrabás. Seja Barrabã ou Baraba, a grafia correta, o verdadeiro primeiro nome de Jesus, de Barrabás, seria Jesus, está faltando, exceto numa minoria de códices que trazem o nome de Jesus. Essa é a lição original. Orígenes, ele desconfia da sua correção por não conhecer qualquer pecador que se chamasse Jesus. Orígenes comenta isso do nome ser Jesus, né? E ali já gera esse tipo de variação, né? Então, se os poucos manuscritos contêm o nome completo, incluem Jesus Barrabás, isso fornece a prova mais contundente de que se trata de um personagem histórico de Barrabás. Essa observação do. Tá? Isso aqui, então, falando do Pointer. Vamos agora no Joaquim Gnilka, o que ele tem a dizer. Os relatos dos evangelhos permitem reconhecer duas tendências principais: a restringir a culpa do romano Pilatos e aumentar a responsabilidade dos judeus. Pilatos, de acordo com isso, teria dado a ordem de crucificar Jesus quase que contra sua vontade, mas certamente ele era um político prático. O testemunho dele, de Filon de Alexandria, e aí aparece a obra do Filon, Legatio, 299-305, que ele revela um Pilatos inflexível, voluntarioso, duro, mas também subornável e violento. Ainda segundo o relato dos evangelhos, o processo de Jesus sofre uma interrupção com a cena de Barrabás. Ela é posta em conexão com a anistia da Páscoa. Uma anistia concedida regularmente pelo procurador na festa da Páscoa é uma questão discutida. Joséfo nada sabe a respeito. Em favor da anistia, apela-se para uma passagem da Mishnah, mas cuja idade não pode ser determinada com segurança. Também não é muito claro a que circunstância isso se refere, se a de Roma
ou as da Judéia, e se o prisioneiro era realmente absolvido ou apenas era concedida uma licença para que pudesse participar da licença da Páscoa. A anistia é um conceito jurídico grego. O conceito não ocorre no direito penal romano, mas o fato concreto não é totalmente desconhecido. Os romanos evidentemente conheciam as formas de agradação, mas comuns são a abolição, a remissão legal de um processo penal e a vênia, suspensão de uma sentença. Com base nas mencionadas dificuldades, recomenda-se dar preferência à versão lucana. Simpatizantes de Barrabás teriam conseguido sua libertação por aclamação. Que tal coisa era possível, sabendo no caso análogo de Fibion, que ocorreu durante a tribuna do procurador do Egito, Septimius Vegetus, por volta de 85 depois de Cristo. Talvez também se deva levar em conta a venalidade dos procuradores. A respeito de Albino, procurador da Judéia, sabemos que ele dispunha de libertar prisioneiros em troca de dinheiro. Mais tarde, o imperador Diocleciano aconselhará seus juízes a não dar atenção ao clamor do povo quando pretende libertar criminosos ou condenar inocentes. Tá? Partimos do fato de que a libertação de Barrabás se deu na mesma manhã em que Jesus foi condenado. A estreita ligação dos dois casos ocorreu mais tarde. Ela forneceu a possibilidade da narrativa envolver ativamente a massa do povo na condenação de Jesus. Para o narrador cristão, era incompreensível que o povo não se empenhasse a favor de Jesus. Sobre uma participação, nem que seja indireta, do soberano da província da Galileia, de Jesus Herodes Antipas, não é mais possível estabelecer nada de historicamente confiável. Tá? Então, conclusão, ele fala que Jesus foi condenado na parte da manhã, né? Então, na hora sexta, que seria meio-dia, Jesus já estava na cruz. Então, esse julgamento provavelmente foi ali por volta da hora terceira, que seria por volta de 9 horas da manhã. Então, isso aqui está por volta de 9, 10 horas da manhã, que Jesus teria sido crucificado. E ficou na cruz, lá na hora sexta ele já estava lá na cruz. Tá? Até a hora nona, quando ele já teria morrido. Então, ele coloca que essa aclamação popular aqui é possível, né? Ele está citando alguns casos, né? Coisa que o Rincon descartou totalmente, né? Mas ele aqui já coloca como uma possibilidade dessa aclamação popular aí. Agora, não está claro se isso dava direito a anular uma sentença de morte. Né? Agora, lembrando que Pilatos não condenou Jesus à morte, ele queria absolver. Pilatos mudou de ideia. Né? Essa anistia, geralmente, um condenado, você mudar a pena dele. Mas não foi o caso aqui. Né? Pilatos queria até absolver. Assim, a turma está participando da decisão. Então, esses exemplos trazidos pelo Paul Winter são de casos de pessoas já condenadas, né? Não é o caso ali de Jesus. Né? Vamos aqui no caso do Gerd Thyssen, tá? O Jesus histórico. O que ele tem a dizer? O Gerd Thyssen, ele vai falar aqui sobre as condições de, de Jesus, né? Então, a profecia de Jesus sobre o templo, tá? Isso aí, no direito dos judeus, né? Você teve o caso do Ananias, tá? No José, Guerra dos Judeus, 6:300. Jesus, filho de Ananias. Também profetizou que era do templo e não foi condenado à morte. Mas isso ele foi julgado pelos judeus e por Pilatos. Ele não foi condenado à morte, tá? Aliciamento do povo, isso sim é problema, pode ser condenado. Messias não é problema nem para judeu e muito menos para romano, tá? Jesus blasfemar, a Mishnah dizia que a blasfêmia teria de pronunciar o nome de Javé, está lá no Sanhedrin 7:5. E Jesus, a rigor, ele não pronunciou o nome de Javé. Então, isso seria uma causa puramente judaica, não seria romana, tá? Seja imediato para a intervenção da aristocracia local foi a crítica de Jesus ao templo. A elevada posição da aristocracia local e a grande parte de suas rendas dependiam do templo. A analogia de Jesus com o filho de Ananias,
que profetizou contra o templo de Jerusalém, mostra que a aristocracia agia contra tais profetas, ainda que fosse apenas para evitar distúrbios que a miúde irrompiam nas grandes festas do templo. Então, o caso do Jesus, filho de Ananias, é muito emblemático, é muito parecido com Jesus e foi levado ao Sinédrio e foi levado ao procurador lá da época, já não era mais Pilatos. Né? No caso, Jesus atraiu, portanto, como possível fator de distúrbio a hostilidade da aristocracia local. Jesus foi executado porque o magistrado ou uma parte dele temia que ele pudesse causar distúrbios que levariam os romanos a agir. Ele não morreu porque sua relação com a Torá ou com Israel era tal que os judeus fiéis ao Torá não tiveram outra escolha. Né? Porque outros também flexibilizavam a Torá. Papel do povo. A anistia pascal. Bom, ainda não se encontrou um registro do costume de libertar um preso na festa de Páscoa, nem mesmo em Joséfo, cuja posição é sempre a favor dos romanos. Uma anistia ocasional é possível. Aí fala daquela anistia de 85, onde houve um certo Fíbio foi anistiado, e para a Palestina atestam-se libertações de presos pelo procurador Albino, está em Antiguidades Judaicas 20:215. Caso tal libertação coincidisse temporalmente com a condenação de Jesus, uma história como essa sobre Barrabás poderia facilmente nascer sem que houvesse o costume de uma anistia pascal regular. É difícil imaginar o surgimento da perícope de Barrabás sem uma postura hostil de uma parte do povo contra Jesus, o qual é histórica. Provavelmente se deve distinguir entre o povo que simpatizava Jesus. Esse povo só podia ser o que não morava em Jerusalém e afluía a essa cidade por ocasião das festas, e a população de Jerusalém. Essa última devia ser o tal povo que mostrou disposição hostil na cena de Barrabás, sobre o qual o sumo sacerdote exercia influência. A profecia sobre o templo também atingia como ameaça o santuário da peregrinação, cuja existência material dependia do templo. Então, essas são as questões aí que ele coloca. E é isso, então. Muito obrigado, então.